Meus queridos irmãos e amigos, shalom para todos, um ótimo dia para todos vocês, que o Eterno abençoe a cada um. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Estamos aqui para irmos aprendendo um com os outros, tá ok? Eu não estou aqui para ensinar ninguém, nem sou o dono da verdade. O dono da verdade é o Criador, que é o dono da palavra. Nós estamos aqui para transmitir a sua palavra, ok? Agora, estamos todos sujeitos a errar. Que o Eterno abençoe a todos nós e que possamos absorver tudo que é dito aqui, tudo que está escrito, que isso seja muito útil na nossa vida, com certeza vai mudar tudo para nós, toda a nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos, os novos inscritos. Se você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, dá um apoio para que o canal continue crescendo e atinja mais pessoas. Que essa palavra chegue a mais pessoas. Divulgue o canal, ajude a levar a palavra do Eterno. Que o Eterno seja exaltado e o nome dele cresça e o nosso diminua, claro, né? Eu quero falar com vocês justamente uma coisa que eu tive conversando com uns amigos e falamos muito sobre injustiça, de alguns reclamando de algumas injustiças no mundo. E realmente o nosso mundo está coberto de injustiças, está coberto de coisas erradas. Muitas vezes, né, como a própria Escritura diz que no final dos tempos seria assim. O certo seria como o errado e o errado como o certo. Porque as pessoas, infelizmente, hoje, elas dão mais valor à aparência, né? Elas dão mais valor àquilo que reluz, que brilha. E nem tudo o que aparenta beleza é, na verdade, uma coisa bela. O sepulcro caiado, muito bonito por fora, mas horrível por dentro. Então temos que tomar cuidado com aquilo que aparece aos nossos olhos e fazermos o julgamento correto, discernirmos o que é bom e o que é ruim, não pela aparência, mas pelo conteúdo. Ok? E nós temos um exemplo muito grande dentro da Escritura Sagrada sobre injustiça, que serve para nós como um grande exemplo, um maravilhoso exemplo. A injustiça, ela exige de nós fé, amor, paciência e perseverança. Você tem que ter tudo isso. Você tem que ter essa carga toda. E muitas vezes Deus está nos preparando para algo muito grande, algo gigante. Então Ele olha para nós e fala, infelizmente, eu vou ter que permitir um pouco de sofrimento, angústia na sua vida, para que você esteja pronto, preparado para aquilo que eu vou te dar. Porque é muito grande. Então você precisa se preparar. Então encare dessa forma. A leitura bíblica de hoje é do livro de Gênesis, capítulo 37, do verso 12 ao 28. Mas eu aconselho aqueles que puder ler o capítulo 37 inteiro. É melhor, para você compreender melhor, né? Conta a história de Youssef, que é o José do Egito. José do Egito, ele foi traído pelos próprios irmãos, que foram motivados por ciúmes e inveja, porque viram como Jacó, que é Israel, né, tratava Youssef, e eles ficavam revoltados. Por que Jacó tinha um amor tão grande e especial por Youssef? Primeiro, porque Youssef, o José do Egito, né, ele era um filho que veio já na velhice de Jacó. Ok? Então, ele não esperava mais ser pai e foi. Então, ele ficou muito feliz. Os outros filhos de Youssef, de Jacó, eram filhos de Zilpa e Bilá. Ok? Eram irmãos por parte de pai, mas mães diferentes. E despertou neles essa inveja, esses ciúmes, porque Youssef recebia esse carinho especial do pai, mas isso não quer dizer que o pai não amava os outros. Mas é sempre assim.
Você ama todos os seus filhos, mas muitas vezes você tem um cuidado especial por algum deles, por algum motivo. Não ama mais um do que os outros, mas às vezes tem um cuidado especial por um mais do que os outros, ok? E os irmãos então arquitetaram uma maneira para matar Yosef. Porque se você ler o texto, o primeiro plano era matar Yosef. E depois acabaram vendendo ele como escravo para escravagistas que passavam ali e iam para o Egito, né? Então veja bem, foi um tempo de angústia, de sofrimento e muita dor para Yosef, para José. Ele sofreu muito, mas veja bem, Deus estava preparando ele para algo grande, muito grande, e ele tinha então que passar por tudo aquilo para ele entender que o plano de Deus era maior do que ele podia imaginar. Ok? Yosef foi para o Egito. Lá ele foi vendido para Potifar, que era um oficial, capitão da guarda do Paró, que era faraó, né? E ele foi trabalhar na casa de Potifar. Olha a vida dele. Deveria chegar na casa, vai trabalhar no lugar residencial, né? Muito bom, tranquilamente. Mas lá ele encontrou um grande problema. A esposa de Potifar, uma mulher linda, tentadora, e que se insinuava contra Yosef. Yosef era um rapaz jovem, 17 anos de idade. Duro, não? No auge da sua idade, no auge do seu vigor. Claro que ele sofreu tentações, mas Yosef tinha acima de tudo, de qualquer sentimento, o nome do Criador na sua vida. Ele então se recusou a se envolver, né, fisicamente com a mulher de Potifar. A mulher de Potifar então fez uma armação tremenda, que vocês conhecem a história, e eu peço que leiam para se atualizarem mais, né? E no fim tudo Yosef foi parar na cadeia. Tudo aquilo que aconteceu, Deus estava com ele. Estava caminhando numa estrada de espinhos tortuosos, mas Deus o livrou de tudo. E chegou ao ponto que Deus o colocou acima de todos, abaixo só do faraó. Ele era o governador do Egito, o chamado vice-rei. Abaixo do faraó, quem mandava no Egito era José do Egito. José, Yosef, filho de Jacó, que passou a se chamar Israel. Ok? E ele então deu sustento para os filhos de Israel. Ele cuidou dos filhos de seu pai e do seu próprio pai. Maravilhosa história, leiam tudo. É interessante que muitas vezes nós pensamos que estamos sofrendo, mas na verdade estamos sendo treinados, preparados para o que vem. Deixa Deus guiar a sua vida. Apenas peça ao Criador: Senhor, me conforta e me capacita a aguentar tudo isso. Você já se sentiu injustiçado? Teve a convicção de que outros lhe fizeram algum mal? Não é bom quando passamos por essas experiências, que geralmente são amargas. Como você reage diante de tais situações? Você tenta revidar ou paga o mal com o bem? Qual foi a atitude de José diante daquilo tudo que lhe aconteceu? Olhando para o texto indicado na leitura, podemos concluir que José foi injustiçado pelos seus próprios irmãos ao ser tirado do convívio familiar contra sua vontade e dado como morto. Levado ao Egito, foi comprado por Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Está em Gênesis 39:1. Querendo ser fiel a Deus, foi vítima das mentiras contadas pela mulher de seu senhor, a mulher de Potifar, e acusado por ela, acabou preso. José poderia levantar-se pela injustiça e se lamentar,
e falar muitas coisas contra Deus. Pelo contrário, os outros agiram muito mal, mas ele aproveitou cada momento, mesmo estando na prisão, para praticar o bem. José conseguiu enxergar além das circunstâncias, apesar de passar por momentos muito difíceis. Ele tinha a bondosa mão de Deus sobre ele. Após alguns anos, José estava em condições de vingar-se de todos que lhe fizeram mal. Está vendo? Ele chegou a ser o governador. Ele poderia então se vingar. Ele tinha todos na mão dele, né? Mas veja o que disse aos seus irmãos. Olha o que ele falou para os seus irmãos quando viu eles. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus por acaso? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Olha só, eles maquinaram algo perverso, muito mal, mas Deus transformou tudo aquilo em bênção. Que coisa maravilhosa, né? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos, certo? Deus usou José do Egito para salvar a vida de muitos. Entenderam por que ele passou tudo aquilo, então? Não é brincadeira, né? Não é fácil, né? Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Gênesis 50, de 19 a 21. Nós até podemos ser injustiçados, mas somente quando Deus o permitir. Contudo, se isso acontecer, há algo muito maior para nós. Creio firmemente. Livro de Romanos, capítulo 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E você? O que você fala da sua vida hoje? É sofrimento? Ou Deus pode transformar tudo isso em bênção? Qual o seu nível de fé? Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. José poderia desanimar-se, tentar o suicídio. Acabou, não tem mais saída para mim mesmo. Mas não, ele continuou firme. E ele falava com alegria de Deus para os seus amigos. Ok? Então tá aqui, ó. Mas nós podemos ser injustiçados, mas somente quando Deus o permitir. Entenda bem, seja fiel sempre. Se você é fiel e Deus permitiu o sofrimento na sua vida, entenda bem, Deus tem um plano, e o plano nós não sabemos qual é. Haja com paciência, com amor e firmeza, que com certeza Deus revelará o seu plano a você. E quando Ele revelar, você vai ver que você terá chance de vingar-se de outro. Mas Deus não quer que você se vingue. Ele quer que você mostre e demonstre o seu amor, o seu grande amor. Estenda a mão para os seus algozes, para aqueles que te perseguiram, aqueles que tentaram te destruir. Estenda a mão e mostre que o Deus que você serve é muito maior do que todos os sentimentos ruins que aquela pessoa pode ter. Você tem que exercitar a sua fé, e é justamente na dor, no sofrimento, muitas vezes, que nós exercitamos melhor a nossa fé e nós nos tornamos muito mais fortes, prontos, preparados para toda a obra que o Criador nos der. Pense nisso. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus modelar você. Deixa Deus reconstruir aquilo que a vida destruiu, aquilo que as dores destruíram. Deixa Deus refazer tudo isso em você. Pega o seu coração tudo quebradinho, põe na mão do Criador, fala: Senhor, olha, qual é o teu plano para tudo isso aqui? Deixa que Ele vai remodelar tudo. Aceita a vontade de Deus, que Ele sabe o que quer para você. E é o melhor. Com certeza alegrará o seu coração, sua mente.
Não estou falando aqui de religião. Mas vai diante do Criador e fala: Senhor, o Senhor está vendo. Estou como José do Egito e não estou vendo saída. Mas existe sim. Deus é a nossa saída em qualquer momento, qualquer angústia, qualquer dor. Lembre-se sempre disso. Tudo que você for fazer, lembre-se do Criador. Todas as suas vitórias, primeiro lugar, dê graças ao Criador. Quando houver derrota, não veja como derrota, veja como livramento. Porque Deus muitas vezes nos livra de maior sofrimento. O Eterno te abençoe e te guarde, conceda muita paz, alegria e vitórias. E que você, como José, seja muito bem sucedido em tudo que fizer. Shalom para todos.